Quantas histórias vêm e vão por água? No Batuque, inúmeras. Hoje eu vim aqui para contar mais uma história de saudade. Ele nasceu em Dom Pedrito, no dia 14 de junho de 1911. Foi registrado no dia 16. Aqui em Porto Alegre, ele virou o Dadá, Romário Almeida. Vamos falar sobre a história de Pai Romário de Oxalá. Ele era muito doente, ele estava muito doente, ele quase não caminhava. E a mãe dele estava correndo para tudo quanto era médico e não achava solução. E um dia ela pegou um táxi para levar aquele filho que estava doente, né? E estava comentando com o motorista do táxi que não sabia mais o que ia fazer com o filho dela, né? Que não levava no médico, eles não sabiam o que era. E aí o motorista falou: a senhora acredita em religião? E ela disse que não conhecia a religião. E aí ele falou: mas a senhora quer salvar o seu filho? Ela disse: claro, eu quero salvar o meu filho. Então eu vou lhe dar o endereço de uma pessoa a qual eu confio muito e eu tenho certeza que ela vai ajudar o seu filho. Foi quando ele deu o endereço da avó Madalena, e então a minha bisavó, né, levou o pai Romário na casa de vó Madalena. A mãe dele levou para a casa da mãe Madalena. Ele teve um problema de paralisia. Ele era paralítico, né? E a cabeça do meu pai era de Oxum Pandá. Ele foi dado para Oxalá Unifã. Quando ela deu ele para Oxalá Unifã, foi quando ele começou a caminhar, porque ele não caminhava. Olha o que o pai Romário falava, que era uma mãe de santo muito enérgica, que exigia muito, muito, muito dele, que ele começou na bandeira, no axé dela, o que ele falava, que era uma pessoa que cobrava muito, exigia e uma coisa, ela ensinava na hora certa, no momento certo, não podia perguntar, não podia falar. Ela que achava na hora certa de ensinar os preceitos e a obrigação de religião. Então dali começou ele era o manda-leite, aquela coisa de o filho de santo que vai comprar os materiais para os pais de santo, para as mães de santo. Ele tinha mais iás assim próximas dele. E ele ia muito fazer as compras, prestava atenção nos serviços, em tudo, e assim foi começando a vida religiosa dele. Ele falava que a mãe Madalena morreu cedo, deixando um grande legado, e tudo que ele aprendeu foi com ela, somente com ela, tá? Que era uma senhora jovem, de 40 e poucos anos, e que sabia tudo, a idade dela, e soube deixar um nome honrado na face da terra perante a nação cabinda. Ele tinha um amor muito grande pela mãe dele. Ele tinha um amor muito grande, ele falava muito bem dela, um respeito que ele passou para nós, né? Esse respeito da mãe de santo dele, que ela era uma pessoa muito boa de coração, né? Ela era enérgica, bem enérgica, ela ensinava tudo para os filhos dela. Aquele que quisesse aprender, iria aprender com ela, né? Porque ela não tinha problema em ensinar os filhos, só que ela era bem enérgica, né? Era um amor que eu entendo porque é o amor que eu sinto pelo meu pai de santo. Que ela era uma pessoa muito linda, ele só falava coisas boas, né? Muito linda, que ela puxava uma trança para o lado, que ela tinha um cabelo comprido. Às vezes ele brincava comigo e dizia que eu era muito parecida com ela. Então ela trançava o cabelo, só que ela usava essa trança, tipo índia, assim, pro lado. E que ela foi, como ela era cavalo de Oxum Demum, foi a Oxum mais castigada pelo pai Valdemar, pelo fato
de ser branca. Então, ela sendo cavalo de santo, ele experimentou mais a Oxum do que qualquer outro orixá da casa dele. Inclusive, a mãe Oxum Demum, quando ela se despachava para o acheiro, era dendê que ela tomava, não era mel. Conheci o pai Romário é o seguinte, conheci a Jurema de Xangô, que era filha de santo do Gabriel, conheci o pai Romário, a minha irmã era filha do falecido Ivo do Ogum. Então a Mariana precisava de problemas de saúde e a Jurema disse, vamos na casa do pai Romário. Aí fomos lá, ele disse, jogou os búzios e disse, Juarez, tu tem que botar a Mariana no chão. Eu disse, pai, eu não vou botar porque ela é minha irmã, meu sangue. Ele disse, não, tu vai botar e eu vou apadrinhar. Eu estava vindo do Oió da casa da Quininha, a Mariana se aprontou na minha mão, 1 ano depois eu fui lá para jogar e ele disse, o Exu tem que vir para minha casa. Isso faz 43 anos. E o senhor foi? Não fui assim no ato, porque eu pensei assim, vou falar bem claramente para vocês. Na maneira que eu estava, pegava o meu pão, eu achava o seguinte, estava 9 anos, sem mãe de santo, sem pai de santo, pensei, bom, vou ficar, eu pensei em me governar, não vou, mas uma hora vai aparecer. E um dia eu fui na casa dele, ele olhou para mim e disse, o Exu quer vir para minha casa. E eu olhei para ele e disse, pai Romário, na maneira que eu estou, eu vou ficar. Agora, o senhor conhece chuva de pedra? Ele, o que quer dizer com isso? Se eu for para sua mão e der errado, eu não quero mais religião, vou tirar todas as pedras do senhor. E ele disse, agora eu vou te pegar, porque é muito atrevido. Lembranças várias, né? Várias. Boas, ruins, mas muitas lembranças. Quem lavou a minha cabeça quando eu nasci, porque se tinha o costume, né, as crianças já nascer dentro da casa do pai Romário, já lavar a cabeça, né? Já botar numa bacia, né? Quem lavou a minha cabeça foi o pai Gabriel de Oxum Pandá Miuá. Ele que me iniciou lavando a cabeça, tá? Mas aos 3 anos de idade eu necessitei fazer obrigação por uma questão de saúde. E quem fez o assentamento do meu pai foi o pai Romário. E Deus daí foi o pai Romário que cortou para mim. O pai Romário eu conheci através do pai Manuel de Ogum, que morava do lado da minha casa, na rua São Marcos, na Bom Jesus. Inclusive, onde morávamos todos quase praticamente no mesmo pátio, tinha uma divisão de um muro com a família do pai Gabriel de Oxum Miuá, mãe Mariazinha de Oxalá, pai Chico de Iemanjá, que era a minha adoração desde criança, desde os 9 anos eu já ia na casa do pai Gabriel, e com a família do pai Gabriel. Porém, um dia, uns eram da mãe Undina de Chapanã e o falecido Gabriel do pai Romário. E um dia o pai Manuel de Ogum me convidou, pediu para minha mãe se eu podia ir no batuque na casa do pai de santo dele. E eu disse que sim, que eu iria, mas que eu queria um axó. E ele me vestiu de azul com um axó emprestado de uma filha de santo dele. Eu tinha 12 para 13 anos. E eu fui vestida de azul. Me perguntaram, inclusive, a Nara do Pará era pequena também. Perguntou, estava na roda, sorria muito para mim, e ela perguntou se eu era filha de Iemanjá, e eu disse que sim, mas na verdade eu não sabia de quem eu era filha, né? Porque teve uma complicação que o seu Manuel jogou para mim, disse que eu era filha de Chapanã, e nesse batuque que ele me levou, as Oxuns da casa chegaram, no Xexeco Lundum, e eles costumavam usar capas nos orixás antigamente, nas Oxuns principalmente, né? E elas me cobriram com essa capa, me levantaram e me levaram até o Oxalá Unifã, que foi onde ele disse que não trocasse minha cabeça, que mais tarde eu teria problema, que eu não era filha de Chapanã e sim de Oxum Pandá. E aí se deu assim, eu fui no batuque e de lá não saí mais. Eu acabei ficando, indo para o chão, e a minha mãe não sabia nem onde eu estava, porque o pai Romário fez uma carta, que eu tivesse uma carta, pedindo autorização para minha mãe para que eu fosse para o chão.
E eu não nego, eu assinei a carta e disse que era da minha mãe. Que a minha mãe tinha assinado a carta e fui pro chão. Bom, eu fui morar com ele, eu tinha 4 anos de idade, ele é meu tio-avô, irmão do meu falecido avô também. Não conheci meu avô. E o pai Romário não era meu tio-avô, no caso. Ele era meu babalorixá e era meu pai. Me criou, ajudou a me criar. Bom, além dele ser meu tio, meu pai de santo, ele era meu padrinho, né? Então nós nunca chamava ele de pai Romário, é Dindo, né? Todas as crianças que se criaram na minha época, na casa do pai Romário, sabe que se tu falar o pai Romário ou o Dadá, para nós não, para nós era o Dindo. Todas as crianças chamavam ele de Dindo, né? Porque automaticamente ele era padrinho de quase todas as crianças que nasciam no ilha dele. Eu nasci dentro do ilha dele. Nasci e me criei dentro do ilha dele, né? Uma coisa que eu acho que pouca gente fala, que ele fazia o bori dele separado e ele deitava, nós tínhamos 3 datas, né? 1º de maio, aniversário de Pai Oxalá Unifã, 17 de outubro, aniversário do Pai Lodê. E 14 de junho ele deitava para comemorar o aniversário dele. Então, ele não queria que fizesse festa brasileira de jeito nenhum, ele resolveu fazer toque. E todas as crianças, somente as crianças deitavam com ele, ninguém mais. Só ele e as crianças. Eu sou suspeita, Israel. Para mim, ele era o amor da minha vida. Tudo que ele fazia estava certo. Mas ele era uma pessoa rabugenta, sim. Ele era rígido, uma pessoa muito ríspida quando queria, com quem ele queria. Ele tinha um horário, 9 horas da manhã, ele levantava para tomar o seu café. Ali ele conversava um pouco, começava a atender. Ele atendia até às 18 horas, mais do que isso não. Morei lá até meus 32 anos. A lembrança que eu tinha da casa simplesmente era de madeira. Depois tivemos um salão de material, onde eu ilê até hoje de material, mas era móvel. Nós não tínhamos quarto, nós tínhamos paredes móveis que quando se tocava a gente retirava. Tinha que dormir no banco tamboreiro, tudo isso, mas era tudo muito gratificante, porque ali não era só a família Almeida que morava, era a família Almeida e o ilê dele inteiro passava por ali. Vou te dizer que ele era de poucas palavras, mas que ele tratava muito bem, até mais bem o que não era sangue do que era sangue, porque ele dizia que se aquela pessoa estava ali batendo e rolando ali na casa dele é porque precisava, e que ele sabia o que era isso, que ele também rolou quando perdeu a mãe de santo dele. Porque o pai era uma pessoa muito fechada nele. Eu não sei se tu sabe, o meu pai de santo, vindo da mãe de Madalena, nós desse lado Cabinda não damos axé de Oiá, axé de Búzios para filhos de Oiá. E teve uma filha de santo dele, que era antiga já na casa, e ela saiu da mão dele e foi para a mão do Cleon de Oxalá, para ganhar Búzios, né? E depois de muitos anos ela voltou e aquilo, aí ele não queria aceitar, acabou aceitando ela de volta, porque se uma pessoa de Oiá vem para nossa casa com os seus axés, com o Lodê e com o axé de Búzios, nós não tiramos, continua. Mas se vem cru e não tem, nós não damos. Poucas palavras, não era grosseiro, era de poucas palavras, era uma pessoa bem educada, mas ele tinha os preferidos. Tratava todos com igualdade, mas a gente sentia que tinha os preferidos. Tinha uns que ele confiava mesmo, que ele largava a casa na mão. Eu achava estranho, porque ele era uma pessoa que tinha uma coisa assim, ele era muito de tomar decisão e não falar. Então, certas pessoas ele tratava, ele tinha que chegar, bater cabeça no quarto santo, mesmo sendo o pai de santo, ou mãe de santo, tinha que bater cabeça aonde ele estivesse. Estivesse no pátio, na rua, tinha que bater cabeça para ele. E um dia ele chegou e me chamou no salão, vem me contar a tua vida, vamos, porque eu achei esse dia que não fosse só de pai de santo, que ele passava com uma fisionomia de pai, não de amigo. Aquele dia eu vi. Ele disse, como é que tá a tua vida lá fora? Começou a perguntar até coisa de intimidade, eu digo, esse não é o pai Romário. Então ele era muito enérgico, mas muito amigo, carinhoso, mas não mostrava os dentes, era impressionante.
Então, depois a gente vai se adaptando. E a casa é muito grande, muita gente, muita gente. Toda semana tinha bori, toda semana tinha obrigação de 4 pés. Então, ele já era um homem cansado, mas amigo, mas enérgico, não mostrava os dentes pra gente. O pai Romário, ele, quando o filho devia alguma coisa, ou quando fazia alguma coisa errada, e fosse cavalo de santo, aquele santo é que era cobrado, não era a pessoa. O santo tinha que chegar, comer fogo e não era pouco, e apanhavam sim, né? Pessoas também, alguns filhos de santo, se ele tivesse que bater, ele batia. E o respeito era outro, porque não era, lá não era cará, não. Teve uma situação também de uma Oxum, que no término da obrigação, o pai Romário pediu para que ela batesse uma polenta. E ela começou a procurar num armário azul que ele tinha na cozinha, e ele perguntou o que ela estava procurando, e ela disse que estava procurando uma colher de pau. E ele disse: não, colher de pau, não. Oxum na minha casa bate polenta com a mão. E ela colocou as mãos na cintura e disse para ele: mas quem tu tá pensando que eu sou, Romário? Que eu vou perder o meu braço nesse panelão? Naquele momento, o Oxalá chegou. E ele, quando ele tinha que chegar em pé, ele chegava em pé. E foi na direção da Oxum, e a Oxum pulou uma cerca de arame farpado, deixou um pedaço da saia, nunca mais a gente soube dela também. Não se ouviu falar mais nessa Oxum na casa. Sempre ele parecia uma pessoa de idade por umas coisas, mas ele era uma pessoa muito acomodada e questionava. A gente achava assim que o pai era uma, vamos dizer assim, uma incógnita. Nada Marlene do Oxum, que era minha irmã de São Amigos, uma vez ele falou assim: a Marlene, todos os fins de semana, sábado de manhã, ela vinha tomar café com ele. Eu me lembro da situação que a Marlene foi lá e disse: chegou na minha casa para Ju, o pai Romário está sabendo que nós saímos no Bama de você. Quem é que contou? Ele não gostava de escola de samba. E ele disse: Marlene, tu levou todas as irmãs de santas cozinheiras da cozinha. Aí nós, mas quem é que fez o fofoca? Aí nós descobrimos que o pai de noite, sozinho, olhava a televisão e viu o canal e disse: as minhas rolinhas que tá no Bamba é as minhas filhas de santo. Ele, quem levou, vai pagar, porque essas negras não têm dinheiro para comprar cabrito e vão no calor do pai Oxalá. Nós tivemos que matar no peito. Então, vi que ele era uma incógnita, ele fazia tudo, agia e a gente achava que ele... Eu digo: pai, só não gosta dessas coisas. Entendeu? O pai Oxalá, todos falam a mesma peculiaridade. Quando estava tranquilo, tudo certo, sentado. Quando estava bravo, de pé. Primeiro que o pai Oxalá tinha uma luz que é sem explicação. Eu me lembro assim que o pai Oxalá, ele ficava na porta desse quarto de santo, né? O pai Romário ficava na porta desse quarto de santo. Ele tinha uma pose que ele gostava muito, né, de parar, que era com a mão assim e com a mão na cadeira, na frente do quarto de santo. E começava o batuque quando eu já estava na reza do Oxalá. Todos já ficavam olhando para o rosto dele, porque daí ele se transformava e o Oxalá chegava e ia ficando bem. Ele era um homem grande, ele era um homem alto, ele ficava bem curvado, né? E eu me lembro que às vezes eu tinha pena do Oxalá. Eu, né, menina, tinha pena do Oxalá, porque era tanta gente para tomar axé, tanta gente para tomar axé, que eu ficava pensando: meu Deus, pobre do pai Oxalá. Ele não consegue nem aproveitar a festa dele, porque as pessoas não deixam ele aproveitar a festa dele. Pai Oxalá. Eu tinha tanto amor pelo meu pai, que quando o pai Oxalá chegava, eu procurava não tomar axé. Porque dentro de mim, eu via uma fila imensa para tomar axé com o pai Oxalá, que eu pensava dentro de mim:
eles vão cansar o Pai Oxalá. E eu não vou cansar o Pai Oxalá. Porque eu via tanta gente e ele ali sentadinho, não sei o que eu pensava, Israel, sabe? Como se estivesse cansando o Pai Oxalá. E ele levantava a cabeça, me olhava e fazia um sinal com a mão. E às vezes, sempre corria uma lágrima de um olho do Pai Oxalá. O Dindo era uma pessoa fechada, mas quando o Oxalá chegava, e o Dindo era uma pessoa grande, possante. Quando chegava, se encurvava todo, ficava miudinho, sereno. O olhar do orixá suavizava a face dele e aparentava ter um sorriso. Era emocionante. O Oxalá era de botar o dedo no rosto das pessoas e trazia até o santo, fazia o santo nascer. Uma galinha branca ele cortava e não tocava sineta, porque ele não gostava de sineta nem tambor. Com uma galinha branca chegava a mais de 100 santos. Deus o livre que ele matasse uma galinha e não se ocupasse. Quem era cavalo de santo, claro. Era um orixá diferenciado. Eu sinto falta do Pai Oxalá. Eu até me emociono, mas é falta. É falta do Pai. Por final, não queria chegar, então a gente tinha que colocar crianças o orixá dançar com as crianças. Mas na época que ele chegava bastante, que ele educava a casa com o orixá, qualquer coisinha o orixá chegava, os orixás chegavam. Aí eu me lembro de algumas vezes que o Oxalá chegava bravo, ele chegava em pé. Chegava em pé. Aí fazia o que tinha que fazer, no caso, impor o respeito, porque era uma casa grande, com pessoas que não eram da família, pessoas que já conheciam o sistema dele, pessoas que estavam chegando. Tinha orixá que ia para Batuques e os axerê traziam as pessoas de convidado e ficavam morando no ilê. Tinha pessoas que dormiam até embaixo da mesa. Pai Oxalá, quando estava bravo, o Pai Oxalá chegava em pé. Se tivesse acontecido alguma coisa na casa que ele não tivesse do acordo dele ou do filho dele, o Pai Oxalá chegava em pé. E quando ele chegava em pé, a gente sabia que tinha que tremer nas bases, porque ele nunca chegava em pé. E quando ele chegava em pé, aí sobrava para todo mundo, sobrava para quem fez e para quem não fez. Tem histórias que eu não posso citar nome, que tem pessoas, mas eu vi um assunto, uma briga nos fundos de bateção, no dia de depenação, a pessoa saiu para tomar uma providência e o Oxalá está sentado no salão, levantou do banquinho, uma lágrima correu e disse para a pessoa assim, ó, não precisa fazer nada, meu filho, ele já vai embora. Os antigos contam que as datas eram muito respeitadas. Por isso, no dia 1º de maio, ninguém podia tocar. Era a grande festa de Pai Oxalá de Pai Romário. Ah, meu Deus, os batuques na casa dele para mim, era uma das casas assim, não tinha explicação, porque os taxistas faziam ponto na frente da casa dele, e para aquela época isso era uma raridade. Então, quando sabiam da festa 1º de maio, que era a festa do Oxalá, 17 de outubro era a festa do Lodê. Ai, meu Deus, maravilhoso, não vou ver mais. Era um batuque para 1.200, 2.000 pessoas, maravilhoso. Para bater cara do Oxalá era uma filha como daqui lá na esquina. E o Oxalá, quando via que a gente ia embora, isso aconteceu comigo, estava um batuque, estava entrando para Oxum e eu disse, eu não vou esperar, vou embora para cá. Acredito que o Oxalá levantou do banquinho e disse, não vai agora. Entre 300 pessoas, como é que ele ouviu isso? Então a gente tem saudade de que existia a religião e orixá. Que existe até hoje, mas mais dificuldades. Carro dos dois lados da rua, de uma rua a outra, uma roda dentro da outra, sendo até 4 rodas. Vinha pessoas de tudo quanto era parte do Brasil, do Uruguai, da Argentina, de tudo quanto era parte, vinha. Até filhos de santo da Espanha, da Alemanha. Tinha ponto de táxi da frente da casa. Era casa lotada, ele não fazia convites, não precisava, né? Porque antigamente todo mundo não sabia da festa do outro, nós íamos. Quando ele não ia,
Geralmente ele não ia, pedia para que a gente fosse. E a casa lotada de orixás, de visitas, que nós tínhamos filhos muitas vezes que sair para fora para dar espaço para as pessoas. Este foi o endereço mais conhecido de Pai Romário. Na época essa rua se chamava Rua 4. Ele veio para cá em 1970. Aqui ficou até o fim da sua vida. Foi velado neste salão, inclusive, quando faleceu no dia 16 de junho de 1990. Nem todos os filhos continuam indo numa casa quando o pai de santo já não está bem. E no dia do ocorrido, que eu levei ele para o hospital junto com o Marco, a minha madrinha me ligou e disse que ele não estava bem. Eu fui até a casa. Chegando lá, ele me recebeu com um sorriso na porta e disse: "Tu veio", e sorrindo. Só que eu achei ele muito inchado naquele dia, o rosto. E eu disse: vamos para o hospital, Pai Romário. E ele: "Não, eu não vou para o hospital. Eu tenho que ir para o meu quarto." Só que nós estávamos no quarto dele. E ele disse que estava no quarto de santo. Então, começou a ter essas coisas. Quantos anos ele tinha? 80 anos. E aí eu voltei para casa. Quando eu chego em casa, ela ligou novamente e disse: "O Dindo não está bem. Tu volta aqui." Eu voltei. Quando eu voltei, aí eu disse: "Não, ele vai para o hospital, vamos levar para o hospital." Eu tinha um Monza na época. E eu tirei a roupa dele, os rapazes seguraram, o Marco, mais um filho de santo, e eu coloquei um pijama. E a gente não pensou em chamar a ambulância naquele momento, não, era tudo tão diferente, né? Eu gostaria que hoje que as coisas fossem diferentes. Mas aí eu sentei ele no banco, nós sentamos ele no banco da frente do meu carro, eu fui sentada atrás, colocamos o cinto, mas eu fui segurando ele até o Hospital de Clínicas. E lá ele ficou, foi a última internação dele, com aneurisma. Muitos filhos começaram a se retirar. Muitos filhos, antes de anunciar o Egum, já estavam pegando seu urmalé. E é aquele dito popular: enquanto tu estás de 4 no cruzeiro, tu tem filho. Quando tu não tem força, eles te usam. Geralmente usam. E eu acho assim que, pela trajetória dele, ele merecia mais. Merecia mais. Foram poucos os que estavam presentes. Olha, um pedaço de mim, e até hoje, eu sinto assim que, como queria que ele estivesse ao meu lado, ele na casa dele, e ele era uma pessoa muito boa. Assim, o que eu acho assim, respeito os outros pais de santo, mas perdemos um homem de fundamento, que eu não falo de mim, nem vou falar de pessoas assim, mas um pai de santo, que eu levei um amigo meu, que era filho do Ivo do Ogum, que ele era pai de santo e não tinha que comer. O pai pegou, lavou meio-dia, sempre tinha meló pronto e uma galinha no galinheiro. Ele tirou a mão, lavou o Joaquim. Uma semana depois, o Joaquim veio para cá de carro novo. O pai passou um pacote de açúcar e 8 velas brancas. Hoje tem que passar galinha, é 1.000, é 2.000. Esse homem fazia milagre, aquele homem era de axé. A minha mãe, né? Minha mãe, que foi a herdeira dele, que morava aqui, sempre morou com ele, e na partida dele, quem assumiu a casa foi mãe Cirleide Iemanjá Obi, que é a minha mãe carnal. Quando o Pai Romário faleceu, minha mãe ficou na casa, né? Herdou a casa, inclusive o pai Oxalá Unifã ficou na casa. O pai Oxalá Unifã não foi despachado, ficou na casa. Logo depois da morte do Pai Romário, os irmãos meio que se afastaram todos uns dos Todos. Por quê? Penso eu que cada um quer ser mais que ninguém, então cada um ficou no seu. E eu até hoje me dou com poucos, porque as pessoas contam a sua versão. É um direito que assiste, né? Eu conheci o Pai Romário da minha maneira, e era uma casa assim, que as pessoas não se visitavam, a gente se encontrava no 1º de maio, ou em outubro, que é a festa do Lodê.
ainda, mesmo naquele tempo, existia soberba. E hoje um pouquinho maior. É uma pergunta bem interessante. Houve uma desunião. Todos foram, cada um para um lado, alguns ficaram se visitando. Posso dizer que eu fui amiga de irmãos de santos meus. E talvez por uma falta de ética de alguns tenha se desvaído. Porque uma coisa que eu acredito muito, Israel, é na ética de irmão com irmão, de filhos e pais, e foi se perdendo nisso. E entre nós, lamentavelmente, eu realmente lamento muito, e dizendo aqui, sem medo de dizer, eu não falhei com eles, que eles possam me dizer isso cara a cara, e não por um Facebook ou por uma rede social. Mas entre irmãos, nos reunirmos e dizer por que o distanciamento. Mas foi acontecendo com o passar do tempo. Eu acho que era assim, ó, porque eu acho que eles achavam que um estava no mesmo patamar do outro. Então eu não preciso mais de irmão. Teve uns que ficaram com seus padrinhos, teve uns que saíram da religião, teve uns que seguiram sua trajetória. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não tirei a mão dele. Com 19 anos eu fiquei me comandando. Quem me deu o meu obé e o meu ifá foi o Enio, porque sabia que desde os meus 12 anos eu já matava no buraco para Chapanã. Eu sou Iemanjá com Chapanã. E eu posso te dizer que eu não sou Iemanjá com Chapanã, eu sempre digo que eu sou Iemanjá com o diabo. Muitos me julgam porque eu sou atrevida, sou metida. Não, eu não tenho medo. Porque eu tive os melhores professores, eu participei da vida deles. Morei com Romário, morei com a Cirlei, morei com o Enio. Eu gostaria de entender isso também. Eu não entendo. Da minha parte, eu posso te falar o quê? Da minha parte, foi que quando o pai Romário ficou doente, eu vi o afastamento dos filhos. Então não adianta tu chegar e bater no peito e dizer que tu é ou que tu foi filho do pai Romário, se quando o pai Romário precisou, tu não estava presente na casa. Então, da minha parte, é isso. Agora, da parte dos outros, eu sinceramente não sei. Até fico me perguntando por que não se visitam, por que não se unem. E olha, não tenho problema com nenhum irmão de santo meu. Onde a gente se encontra, em qualquer batuque, em qualquer evento, a gente se cumprimenta, se abraça. Ai, que saudade, tanto tempo. Houvesse uma reunião de irmãos hoje, a senhora iria? Com certeza. Com toda a certeza desse mundo. Com certeza. Óbvio. Claro, por que não? Essa Israel, essa imagem do pai Oxalá era o que tinha no quarto de santo dele. Eu ganhei da minha madrinha Cirlei. E ele disse que era uma vontade dele, que ele gostaria que eu ficasse com essa imagem. Essa camisa aqui eu guardo sem lavar, é dele. Guardo com todo carinho, todos esses anos. Aqui eu tenho muitas outras coisas guardadas, eu não tive tempo de mostrar. Aqui é uma foto dele com a falecida Laci, de Iemanjá, que era a Iemanjá que experimentava todos os orixás daquela casa, né, a mando dele. Ela era uma pessoa bastante rígida, bastante. Ela que comandava a cozinha da casa do meu pai de santo, juntamente com a falecida Cotinha de Xangô, com a falecida Carmen do Xangô. Aqui é a letra dele, ó. Aqui é as listas que ele mandava comprar. Eu tenho algumas guardadas. Ele escrevia assim, dizia que tinha letra de médico. Ele se orgulhava disso, né? A gente sofria para entender o que ele escrevia. Dindo, quanta falta tu me faz. Quanta falta. Só agradecer. Agradecer muito, não humilho, não falo de outras nações. Nunca neguei a minha raiz, mas eu tenho e sou tudo, agradeço ao Axé do Onifã e ao Axé da Cabina.
Eu acho que eu pediria para ele, fica com nós pelo menos mais 100 anos. Faz muita falta. Eu diria quando eu partir, me leva para morar contigo. Em um sonho, ele me mostrou a casa dele, Israel. Ou esteja me esperando aí. Eu acho que eu não falaria nada pro Pai Oxalá, eu só bateria a cabeça para ele e esperaria aquele abraço de conforto que ele dava pros filhos dele. Um abraço apertado e tremido. Meu Deus, eu acho que seria um presente divino de Deus, porque para Oxalá, a mão axé dele. Eu vi tanta coisa deste orixá, falecida Marlene, que teve derrame, ela fazia serviço, o Oxalá chegava, botar o pé em cima das costas dela, eu vi curas que a gente não vê mais. Que ele olhe por nós e que ele consiga dar o discernimento a todos os filhos dele, para que não se perca a tradição e o fundamento que ele plantou nessa terra. Diria que me emociono cada vez que fala. Que me orgulho de ter nascido na Goa de Oxalá Unifã. Falaria para ele pessoalmente, como eu falava para Oxum Duene. Oxum Duene não era a minha mãe. Oxum Duene era minha amiga. Sentava no colo dela, beijava ela inteira, em axerê, e ela deixava os recados, porque a gente sabia que os orixás do Romário eram verdadeiros. Hoje em dia a gente sente falta disso. Ser humano inigualável. Imensurável. Ainda tenho saudade, penso, pode ser que eu esteja louco, mas converso com ele dentro do meu coração. Eu tenho a certeza que ele não está só comigo, com quem foi bom e quem foi agradecido, que teve muitas pessoas que todas as casas são agradecidas ao axé. Meu porto seguro.